podcast Segunda a Sexta, a visão de universitários e profissionais sobre carreira e trabalho. Eu sou Oscar Fujiwara e sempre vou trazer para a nossa conversa convidados que vão compartilhar com você visões diferentes sobre cada profissão. Se você está pensando em fazer uma transição de carreira, começar um curso técnico ou universitário, ou só quer saber mais sobre as diversas áreas de atuação que existem, você está no lugar certo. Bem-vindas e bem-vindos ao Segunda a Sexta. O bate-papo de hoje é para quem está pensando em se aprofundar no estudo da fé, porque a gente vai trocar uma ideia sobre a graduação em teologia, mais especificamente a teologia cristã católica. E quem está aqui comigo para trazer mais detalhes dessa área é o Wagner Rodrigues e a Caroline Camargo, que são formados no curso de teologia. Bem-vindo, Wagner. Conta aí pra gente por que você escolheu o curso de teologia e um pouco da sua trajetória desde então. Saudações a todos e a todas. Bom, eu fiz teologia de 2016 a 2019 por conta da vida religiosa. Eu era frade franciscano, eu estava estudando para ser padre e dentro da formação é obrigatório o estudo da filosofia, que eu fiz no período anterior, e a partir de 2016, 4 anos de teologia. Eu não fui ordenado padre, eu deixei a vida religiosa. Hoje eu sou professor do ensino da rede estadual do ensino médio. Leciono filosofia, história e teologia quanto o ensino religioso num colégio católico. Beleza. E você, Caroline? Conta um pouco da sua história pra gente também. Olá, é um prazer estar aqui com vocês. Eu saí do ensino médio, fiz o Enem. E quando eu descobri a teologia, eu pensei comigo, é por aqui. É algo que pode me ajudar a me aprofundar naquilo em que eu acredito e também enquanto pessoa. Então, sou de uma família católica, desde sempre estava envolvida aí nos trabalhos da minha comunidade, mas, em princípio, eu pensava em fazer algo na área de exatas. Mas quando eu descobri o curso, eu nem sabia que existia, lá em 2016, 2017. Não só eu não sabia, como também a minha família e poucas pessoas do lugar onde eu moro sabem o que é a teologia, para que serve isso. E quando eu decidi fazer, as pessoas olharam para mim assim, mas o que você vai fazer com isso? E, na verdade, no começo, nem eu sabia o que eu ia fazer com isso. Falei, é por aqui, vou arriscar. Mas aí eu fui gostando muito do curso, que é bastante vasto. Terminei a graduação em 2020. Depois eu ingressei no mestrado, terminei o mestrado e agora estou no segundo ano do doutorado. E, além disso, também tenho atuado em alguns cursos de pós-graduação, em algumas assessorias e também em alguns colégios. Aproveitando que a Caroline comentou que nem ela, nem a família dela sabiam o que era teologia, o que daria para fazer com diploma de teologia, vocês podem explicar aqui, em linhas gerais, para todo mundo se situar, o que é a teologia? Mais especificamente a teologia cristã católica, que é a que vocês cursaram. Existe uma diferença básica entre teologia e ciências da religião. Teologia, ela está voltada justamente para a experiência daquele que já vive a fé, uma vivência na fé cristã católica. E esse fazer teologia também, a gente tem faculdades protestantes, então você tem teologia islâmica, você tem teologia budista e assim por diante, indiana e de outras religiões. No nosso caso em específico, da teologia cristã católica, não é possível ser teólogo se você não crer. Então, o teólogo é alguém que fala ad intra, ele fala de dentro, ele fala a partir da experiência de fé dele. Então, essa experiência de fé que o provoca a aprofundar a própria fé. Diferente de alguém que não vive essa fé ou que está de fora e vai falar ad extra, ou seja, de fora. Aí ele vai fazer ciência da religião ou das religiões. Bom, vamos lá. Eu gosto de partir do que não é teologia. Eu acho que é um pouco mais fácil. Então, eu começo dizendo isso que o Wagner disse. Eu sou teóloga, eu não sou das ciências da religião. Então, me encanta o fenômeno do cristianismo católico, do ser cristão. Eu não estou no curso pesquisando os fenômenos religiosos. Então, a teologia cristã está voltada para este fenômeno, da pessoa de Cristo e da vivência da fé em torno dele, como um segmento, etc. A gente acredita, dentro da teologia da fé cristã, que Jesus é a plenitude da revelação de Deus. Então, tudo que ele revelou, o seu modo de ser, de agir, é
a revelação de Deus. Então, isso para nós é o fenômeno que nos interessa. Nós mergulhamos aí nesse mar para conhecer melhor quem é esse Deus que eu digo seguir e que, portanto, eu preciso conhecer primeiro. Então, embora seja um pressuposto, você acreditar para fazer teologia, eu percebo que a gente sai de lá crítico da própria fé. Porque o fato de você acreditar em algo não significa que aquilo seja exatamente o que você acredita. Porque nós estamos inseridos em uma sociedade, em uma família, em tradições. Então, tudo isso vai, às vezes, também ofuscando nosso modo de ver. Essa compreensão de Deus vem mudando ao longo do tempo. Não é uma coisa estática, não é uma coisa pronta. É contínua, é transformadora. Então, a compreensão de Deus, por mais que existem dogmas, por mais que existem verdades da fé estabelecidas pela igreja, mas isso não significa que é uma coisa estática. É contínuo, é transformador. Então, justamente, né, novas questões, novas problemáticas, novos valores. E o que é isso perante, né, aquilo que a igreja coloca? E outro elemento também interessante é que a teologia nos capacita para ler a história por dentro. Então, a gente começa a perceber como que as pessoas agiram, como que elas estão agindo hoje, como elas se comportam, por que elas se comportam dessa forma. Então, nós vamos aprofundando aí até chegar naqueles elementos centrais que acabam mudando o nosso modo de ver, de agir, de acreditar, enfim. E como é dividido o curso? Como é a grade curricular? O que vocês aprenderam? Vocês podem contar um pouco dessa parte também? A teologia é dividida em teologia fundamental, teologia sistemática, teologia prática. Teologia fundamental entre todas as áreas de introdução à teologia bíblica, sobretudo, em que você, dentro da teologia bíblica, você vai ter hebraico, grego, você vai ter os idiomas, você vai ter o latim, você vai ter as disciplinas de contextualização, vai ter história do antigo Israel, por exemplo. Estudar todo o sistema sociopolítico. Aí você vai estudar a Torá, vai estudar os Salmos, você vai estudar os Evangelhos, vai pegar a Sagrada Escritura e vai estudar os livros. Sistemáticas, vai estudar os sistemas da teologia a partir da escolástica, história da igreja, teologia tomista, teologia agostiniana, teologia moderna, né? E dentro da teologia também, dentro da sistemática, a gente tem a teologia moral, justamente os dramas, os comportamentos, como que a moral também ela ditou um pouco, né, as coisas da nossa cultura e assim por diante. Né? E a teologia prática é uma teologia mais contemporânea, a partir da nova teologia, da noviteologia, a partir dos anos 20, do século passado, e toda essa necessidade da teologia moderna de unir, dessa praxis da teologia. Qual que é essa prática? Então, tá bom, eu creio num Deus que é assim, assim, assado, mas como que eu demonstro isso? Como que eu vivo isso? Como que eu respondo aos problemas da sociedade a partir disso? Né? E daí entra toda uma gama de discussão. Né? Se eu pegar o meu histórico aqui, eu acho que são mais de 50 disciplinas. Bacana! E vocês dois tiveram motivações bem diferentes para escolher o curso, né? O Wagner porque queria se tornar padre e a Caroline mais por curiosidade mesmo. E como é o perfil em geral dos estudantes? É mais parecido com você, Wagner, ou com você, Caroline? Na minha sala, nós éramos em 44 pessoas no início. E mulheres só haviam 3, eu e mais 2. Eu era a única leiga jovem, porque tinha mais uma leiga, mas ela já era casada e tal. E a outra era uma irmã. Então, leiga aqui na minha fala significa propriamente aquela pessoa que não vai ser freira e não é de nenhum instituto. E me perguntavam muito, inclusive, né? Você está fazendo teologia porque você vai ser freira e tal? Eu falei, não, eu já fiz meu processo de discernimento vocacional e, não, o meu intuito na teologia é poder lecionar mesmo, é seguir na carreira, é contribuir. Então, leiga mesmo é aquele que não está vinculado a nenhum instituto, não fez nenhuma profissão religiosa, etc. Então, era um ambiente, confesso, não tão agradável para nós mulheres. Muitas vezes, as pessoas que fazem teologia, aqueles especialmente que vão ser padres e que precisam, né, são obrigados a fazer teologia, eles chegam na teologia, eles não estão ali querendo aprender muitas vezes. E isso acaba também fazendo com que o próprio professor se sinta mal, porque parece que é ele que desconhece,
né? Então, os alunos, eles não são muito receptivos, eles chegam com a mentalidade que aquilo que eles aprenderam, seja na família, seja no seminário, é a verdade, tem que ser assim e pronto, e a teologia não vai acrescentar muita coisa. Então, eu via muito isso, percebia isso, e achava isso muito ruim, né? No meu ponto de vista, é um lado desagradável do curso. Cara, lembro de uma aula que o professor parou. Então, era uma aula sobre teologia bíblica, primeiro ano, falando sobre o Oriente Próximo, falando sobre arqueologia bíblica e tal. E a galera no celular tá nem aí para nada. Galera que eu digo assim, todo mundo, na sua maioria seminaristas. O professor parou a aula e disse, olha, impressionante, na teologia parece que vocês já entram com diploma formado, porque vocês não querem aprender nada. Vocês já acham que sabem, só está aqui porque é obrigado. E o professor parou a aula e foi embora. Para contextualizar, quando a gente fala seminarista, a gente está falando de diocesanos que vivem numa diocese, num lugar específico, e religiosos, casas religiosas, que daí faz um trabalho específico na igreja, né? Mais as freiras que também fazem trabalho específico, né? Porque também tinha isso, às vezes, quando um leigo ou uma mulher ia perguntar, parece que todo mundo olhava assim, tipo, o que vai vir dali? Aí, quando um seminarista, um frade ia perguntar, parece que os intelectuais vão perguntar. Então, tinha um pouco isso. Aí, depois, nos últimos anos, e no mestrado, no doutorado, a gente já mudou bastante esse ambiente. E ainda hoje, a gente vê assim um número extremamente pequeno de mulheres. É muito difícil mesmo a gente ter mulheres nos cursos de teologia. E eu via que as mulheres eram aquelas que questionavam sempre. Então, tanto porque a gente tem mais sensibilidade com algumas realidades, como porque a gente vê certas estruturas que não são muito abertas ao diálogo e a gente começa a questionar, confrontando isso com o dado da fé. E eu via que algumas pessoas na sala sentiam desconfortáveis com isso, né? Até mesmo alguns professores. Então, eu vejo hoje no doutorado que na pós-graduação isso é um pouco diferente, né? Você tem uma abertura maior para questionar, para dialogar, mas na graduação ainda é um ambiente bem difícil. Na minha sala de 65, 50 eram homens. Posso dizer, fiquei 10 anos na vida religiosa. Infelizmente, existe esse machismo, esse patriarcalismo muito forte. É um ambiente assim que é desfavorável, um pouco hostil também. Assim, o machismo nem sempre ele é explícito ou é realizado em palavras. Então, eu sentia isso acontecendo por meio de gestos corporais, né? Às vezes as pessoas elas não se sentem, às vezes, à vontade quando tem uma mulher ali, naquele ambiente. Então, eu percebia isso. Era como se os seminaristas deles não pudessem estar no mesmo ambiente. Parece que você é um vírus ali, alguma coisa assim. Tem que ter, né, esse espaço. E o corpo fala, né? Não tem como. O corpo fala, os olhares falam. E pode ser que até a pessoa ela não quisesse, né? Ela não tivesse essa intenção. Mas ela está em um ambiente majoritariamente de homens. Então, quando chega uma mulher, até um professor me disse isso, fica tranquila, que às vezes a gente não sabe como se comportar com mulheres. Como assim, gente? Então, são às vezes esses comportamentos, né? Até porque não tem tantas mulheres. E eu vejo que a própria faculdade ali de teologia, ela teve que se reorganizar na sua estrutura. Então, perceber que não é mais um seminário, é uma faculdade. Enquanto uma faculdade, você tem que estar aberto a acolher a todos que quiserem realizar aquele curso, né? Embora sejam os seminários aqueles que mais acabam mantendo o curso, mas ele está aberto. E o corpo docente também era predominantemente masculino no curso de vocês? Olha, 75% homens. Não, a maioria padres. A maioria. Mas, assim, eu tive uma professora leiga casada. Foi uma experiência, assim, fantástica, né? Porque, assim, é uma outra visão, uma outra sensibilidade. E tínhamos também algumas professoras que eram freiras. 75% de professores homens e 25% de mulheres. Eu acho 25% muita coisa. Eu reduziria para 10%. Eu também tive algumas professoras mulheres. Eu até me perguntava como é que elas conseguiram chegar ali, porque é um pouco difícil de você conseguir espaço.
Eu vejo que, às vezes, são chamadas professoras mulheres quando, assim, você não encontra um padre que seja doutor naquela área, ou então porque você tem uma indicação muito boa, enfim, são casos raros, mas são elas que fazem com que a gente expanda a visão de mundo, porque, como o Wagner disse, algumas são leigas, assim como eu, outras são irmãs, e essa visão, sobretudo, de uma mulher leiga, casada, contribui muito. Ela vive no contexto comum das pessoas, sabe? Dos dilemas sociais, inclusive. Então, elas nos ajudam muito. Hoje, tem uma professora dando uma disciplina na área de teologia moral, que é algo, né, assim, ao meu ver, inédito e excelente. A visão moral do ser humano a partir de uma mulher é bastante diferente, porque muitas vezes, quando eu falei desses problemas anteriores, o que acontece? Fica uma teologia de anjos, porque depois os seminaristas, eles vão se tornar padres e vão para comunidades. E essas comunidades são formadas 99% de pessoas que trabalham, que muitas vezes estão em regiões periféricas, que vivem os dilemas próprios da sociedade. E aí, como que eles vão lidar com isso? Se a teologia que eles fizeram não contemplava esses problemas. Então, assim, a gente acabava furando essas bolhas e falando, mas como que esse discurso pode ajudar a pessoa que está vivendo tal realidade? E aí, a gente percebe também que a teologia tem o dever, né, de contribuir com a sociedade. Não se trata de uma caixinha fechada, né? Eu sou totalmente contra achar que teologia é um conjunto de regras. Isso não cabe ali. Porque a vida do ser humano não cabe naquelas regras, né? Não há uma receita para cada ser humano. São dilemas. E às vezes esses nossos discursos, essas nossas receitas, elas falam de um Deus que não foi o Deus que se revelou em Jesus. Ele foi pobre, nasceu pobre, viveu os dilemas das pessoas normais, teve que trabalhar, conviveu com pessoas ali do seu tempo, pessoas magistradas, outras pessoas que eram de outras culturas, então, assim, se deixou provocar pelos problemas. Então, eu vejo que a presença das mulheres na faculdade, ela pode ser muito maior, né? Eu tenho fé que isso vai acontecer um dia, que a gente vai ter quase que um equilíbrio aí, e que o ambiente possa ser, inclusive, mais saudável nesse sentido. E sobre esse lado questionador dos alunos e até mesmo dos professores, isso é algo que é incentivado nas aulas? Essa discussão de algumas verdades absolutas, de alguns dogmas, por exemplo, né? Isso rola com frequência? Quando você tinha professores de uma linha mais progressista, a abertura um pouco melhor. Foi a grande crise que eu tive no primeiro ano de teologia. E eu comecei a questionar os padres, e não tinha medo de me expor, eu questionava mesmo, não tinha medo de resposta atravessada, e se eu não entendesse, eu ia debater com o professor. E alguns respondiam assim, não, é assim porque é assim, pronto, sabe? Demorou para descer isso. Mas depois, conheci professores, né, que me mostraram, né, o porquê do questionamento. Que o questionamento é importante. Desde a teologia bíblica até a teologia prática, né? Depende do professor, da aula e do tema, eu via. Tem professores que são super abertos e, inclusive, eles incitam, né? Eles falam, vamos, gente, vamos fazer perguntas. Por exemplo, aula de bioética, aula sobre teologia moral mesmo, sobre matrimônio e família. Nós precisamos questionar, porque a família do século XIX não é a mesma família do século XXI. Então, como que você vai reproduzir um discurso que serviu para o século XIX, mas que hoje não serve mais? E existem professores que, dependendo da disciplina, é aquilo e pronto. Por exemplo, direito canônico, textos bíblicos. Com textos bíblicos ainda tem a questão do ambiente em que foram gerados, em que foram escritos e tal. Agora, o direito canônico era, assim, uma aula difícil, de você questionar e, às vezes, até de você entender de onde veio aquilo dali, de onde veio aquela norma, para que serve aquilo, como que aquilo ainda faz sentido para a nossa vida, que poderia ser muito melhor compreendido se, de novo, a gente conseguisse traduzir essas normas para a vida, que é a essência, a norma tem que servir à vida e não o contrário. E de quais disciplinas vocês mais gostaram? Que vocês mais curtiram fazer durante a faculdade? Cristologia 1 e 2. É uma das matérias centrais da teologia, né? A figura do Cristo, assim por diante.
Eu tive Deus e criação, ideia de uma discussão super atual, criacionismo e cientificismo, né, cara? O meu TCC eu fiz em teologia bíblica, né? Eu fiz sobre o nascimento do judaísmo no segundo século, a construção do segundo templo, né? Que é ali depois do exílio da Babilônia, 580, 540 a.C. E eu sou propriamente da teologia moral, então me interessa os dramas existenciais. Especificamente na área da teologia moral, é aquele que se deixa questionar, que se deixa desmontar, né, os seus argumentos pelo drama do outro e depois remonta, né, a sua própria teologia a partir daqueles dramas. Né? E não que nós, teólogos, vamos responder tudo. Nós, na verdade, fazemos perguntas a partir da fé, como que a gente pode analisar esse drama, esse fato histórico, enfim. A minha iniciação científica foi em Nietzsche e o meu TCC foi justamente a crítica de Nietzsche à moral cristã. Vocês acharam o curso muito difícil? Em que momentos complicou mais, que rolou aquela preocupação maior? Olha, sinceramente foi difícil, porque eu não tinha essa disciplina de leitura, de fichamento desde o ensino médio. Então, assim, chegar num curso desse, você ter todos os professores praticamente passam textos toda semana, indicam livros, etc e tal, e vão ali também dando aula, então você tem que anotar, depois você pega artigo, pega não sei o quê. Conseguir desenvolver essa disciplina para mim foi bastante difícil. Eu me sentia muito mal quando não conseguia ler, porque parece que você fica boiando assim nas aulas, né? Você não sabe o que está falando. E porque também os textos, eles complementam a aula. Então, o professor, ele vai abordar um aspecto ou outro, mas é você que precisa aprofundar aquilo dali. Então, essa questão de ler e de ter que fichar, de ter que escrever, enfim, foi bastante puxado para mim, porque é impossível. Você não faz teologia se você não ler. Uma coisa interessante é que no dia que eu comecei o curso, a primeira aula era de hebraico. Sabe, o hebraico a gente chama de símbolos, aquilo ali não são letras. Um pontinho aqui, outro aqui, não sei o que, é uma coisa louca. Então, realmente, eu cheguei na sala e o professor estava falando em hebraico. Não entendi absolutamente nada, mas foi bastante legal, assim. Então, foi difícil, mas aí depois eu peguei no embalo e gostei bastante. Depois eu fui entendendo o hebraico, comecei a entender as línguas ali e depois a gente conseguiu terminar. E outro também elemento que vai ser diferencial é você já saber alguma outra língua. Então, assim, espanhol, inglês, italiano, eu tive que fazer isso paralelamente ao curso, porque existem muitos textos, fontes que estão nessas línguas. E aí, quando você não sabe nada, você não conhece nada, você só depende de traduções, isso vai comprometer um pouco a sua visão. Então, você acessar as fontes é o melhor caminho. Sobre as oportunidades no mercado de trabalho. A gente já falou aqui sobre a docência, sobre a carreira no meio religioso também, no meio acadêmico. Além dessas, existem outras opções para quem se forma em teologia? A teologia tem, dentro da sociedade atual em que vivemos, pouco espaço de inserção enquanto sociedade civil, enquanto profissão. Ela te dá, assim, a partir do ensino, sobretudo ensino dentro de confissões, colégios católicos e assim por diante. Seria dar aula sobre o ensino religioso, ou a rede pública, né? Você também tem algumas ONGs também, que fazem trabalho social. O fato é que você não vai ter assim, muitos campos de atuação, como, por exemplo, medicina, engenharia, advocacia. Gente, não tem mercado de trabalho assim, deixa eu escolher aqui onde que eu quero atuar. Infelizmente, um campo restrito. Então, assim, ou é docência ou é docência. Não tem muito para onde você ir. Mas é claro, às vezes também você é chamado para dar assessorias em eventos, em paróquias, em temas que estão aí em voga. Mas também eu acredito que quanto mais nós soubermos fazer transdisciplinaridade, melhor. Então, quanto mais eu souber fazer a teologia dialogar com as outras ciências, mais nós vamos ter campos de atuação. E é interessante o fenômeno de que as pessoas de outras faculdades se interessam mais pela teologia do que às vezes quem está dentro. Então, por exemplo, eu leciono no curso de pós-graduação Teologia e Ensino Religioso. E assim, as pessoas que estão ali são de história, por exemplo, da engenharia, da administração, são pessoas
que, em tese, elas não estão ligadas, né, à teologia, mas elas querem saber sobre o curso, o que é que pode agregar à vida delas. Então, se nós soubermos mostrar a contribuição da teologia para a sociedade, mais a gente vai ter campos de trabalho, a gente vai conseguir ocupar outros espaços que ainda não estão sendo ocupados. Isso que a Caroline coloca como interdisciplinaridade é muito importante. Então, é inegável, você não pode descartar a influência dessa religião cristã na formação dessa nossa sociedade ocidental. Então, existem valores na cultura, na filosofia, na moral, na ética, no direito, na economia, na sociologia, na psicologia. Mas fato é que a gente não pode entrar na teologia achando que vai ficar rico com isso, porque não vai acontecer. Talvez você tenha que fazer teologia alguma coisa paralela para sobreviver, e aos poucos você vai se mantendo. Caroline, para quem quer seguir a carreira acadêmica, fazendo mestrado, doutorado, por exemplo, assim como você, também existem boas oportunidades ou é difícil conseguir vagas e bolsas também? Olha, na pós-graduação, até você consegue outras oportunidades, embora não é que você tenha uma facilidade enorme. Então, por exemplo, eu fiz a graduação por meio do ProUni, o mestrado foi pela CAPES e o doutorado também está sendo pela CAPES. Sem isso, eu não sei onde eu estaria. Então, assim, ou é bolsa, ou você tem que ter uma condição financeira muito boa. Então, eu estou trabalhando um autor específico, que é um autor espanhol, e eu estou tentando conseguir uma bolsa para fazer um estágio de pesquisa lá onde ele morou, em Granada. Então, na pós-graduação, você consegue ter um contato com pessoas muito maior, e esse contato vai abrindo caminhos. Diria até que, mesmo com bolsa, é difícil você fazer um mestrado, doutorado. Né? E, por exemplo, se você é SLT, como que você vai fazer para falar para o chefe, olha, toda quarta-feira eu vou estar fora porque eu estou fazendo mestrado. Lá, o meu amigo, passa no RH e boa sorte para você. E para fechar, que conselhos vocês gostariam de deixar aqui para quem está pensando em entrar na faculdade de teologia? Se você não tem uma afinidade com a fé cristã, talvez o seu caminho seja ciência da religião, que é um curso muito bacana também, que você vai ter um outro olhar sobre os fenômenos religiosos. Se você é uma pessoa que já vive a fé cristã e tem essa oportunidade de aprofundar, faça isso. Isso vai te ajudar a crescer enquanto ser humano, vai solidificar aquilo que você já vive. Você vai se tornar uma pessoa melhor, né? Se você de fato mergulhar, se de fato você buscar, conhecer e levar com afinco. A gente tem pessoas melhores também. Pessoas menos intolerantes, menos odiosas. Sobretudo também para a gente poder compreender um pouco mais a nossa própria história, o papel, né, do cristianismo na construção das nossas sociedades, né, a nossa ideia de moral, a nossa ideia de verdade, a nossa ideia de esperança. Tudo ser cristão te ajuda a buscar, né, a se conhecer e aprofundar aquilo que é o mais íntimo de cada um, daquilo que é no que tange a fé. Mas é fascinante, né? Se a gente quer ter uma visão crítica sobre a nossa própria fé, sobre a realidade, a teologia ajuda bastante e também a amadurecer enquanto pessoa. Você ter contato com outras visões, você conseguir perceber o que é sólido, o que é coisa da sua cabeça, né? O que é, às vezes, uma imposição sua do que é aquilo que é dito. Isso acaba purificando bastante a nossa visão e nos ajudando a ser pessoas éticas. Pessoas, assim, que se comprometem com a vida e com a realidade das pessoas. A teologia ainda é uma área pouco explorada e a teologia cresce com as pessoas, com as perguntas que as pessoas fazem, com os questionamentos. Então, se você tem o interesse, se você quer saber, é uma área que você vai gostar muito. Também, se você tem o costume de leitura, então, você vai fazer teologia até o final da sua vida. Tem algo que nos transcende, tem algo que vai além de nós. E nisso, né, a teologia, ou ciência da religião, né, pode te ajudar muito, muito. Né, o que me ajuda a ser pessoa e a crescer e fazer desse lugar um mundo melhor para todos. Wagner, Caroline, muito obrigado pelo bate-papo. Muito bacana conhecer melhor tantos detalhes do curso de teologia. Com certeza, muita gente esclareceu diversas dúvidas sobre essa área aqui com a gente hoje.
Muito obrigado para você que acompanha a conversa e não esquece de mandar esse episódio para aquela pessoa que você conhece que quer saber mais sobre a graduação em teologia. Em breve eu volto com mais episódios inéditos aqui do Segunda a Sexta, então a gente se encontra por aqui. Um grande abraço e até a próxima! Esse foi o podcast Segunda a Sexta, a visão de universitários e profissionais sobre carreira e trabalho.